Estamos de volta, você está acompanhando aqui a edição deste sábado de Pan News. Vamos trazendo para você os principais destaques de hoje, seja sempre bem-vindo. Eu lembro que a nossa transmissão é também por imagens, você nos ouve ou nos assiste. Estamos no ar aí pela rede Jovem Pan News e também com imagens no nosso canal de YouTube, o canal Jovem Pan News, e também no Panflix, o nosso aplicativo. O aplicativo da Jovem Pan tem toda a nossa programação por lá. Se você ainda não baixou, convido você a baixar, tem muita coisa bacana, conteúdos exclusivos, além de tudo aquilo que você assiste aqui 24 horas por dia na programação da Jovem Pan. Tem muito mais conteúdos extras para você, então fique ligado, baixe lá o Panflix, mais um caminho para que você acompanhe a programação da Jovem Pan. E a gente fala agora sobre um caso que marcou essa semana que passou, que foi o caso da deputada federal Flor de Lis. Ela foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Os promotores e a Polícia Civil do Rio apontam a deputada como mandante da morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo, que foi assassinado a tiros em junho do ano passado, e apesar dessa denúncia, ela não foi presa. E isso reacendeu mais uma vez o debate sobre foro privilegiado, sobre a imunidade parlamentar, e é sobre essas questões jurídicas que vamos conversar agora com o convidado. Está conosco aqui o advogado Acácio Miranda da Silva Filho, ele é especialista em direito penal e constitucional. Doutor Acácio, como vai? Obrigado pela entrevista em primeiro lugar, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Vitor. É um grande prazer falar com você e com todos os nossos queridos ouvintes. Ô, doutor, para começar, o que era necessário acontecer, o que seria necessário que acontecesse para que a deputada Flor de Lis seja presa? Uma decisão da Câmara dos Deputados, retirando a imunidade dela, uma decisão judicial, enfim, o que seria necessário para que ela fosse presa? Para responder a sua pergunta, Vitor, a gente precisa, no popular, comer o boi por bife. São dois aspectos. Primeiro, a Constituição Federal dispõe expressamente no seu artigo 102 que os deputados federais, seja em virtude do cometimento de um crime comum, que é o caso do homicídio que é imputado à deputada, seja no caso do cometimento de um crime funcional, os deputados federais precisam necessariamente serem submetidos ao julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, num primeiro momento, ela, por ser detentora do foro por prerrogativa de função, deveria ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. O segundo aspecto diz respeito à imunidade parlamentar, o que nós chamamos de imunidade formal. O que é essa imunidade formal? É ela quem leva à aplicação do foro por prerrogativa de função. Não significa que ela não possa ser processada, não significa que ela não possa ser presa. Significa que tanto o processo como o mandado de prisão dependem de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E o terceiro aspecto diz respeito a uma autorização concedida pela Câmara dos Deputados para que ela seja presa. São estes os três primeiros aspectos que nós temos relacionado a isso. E aí as pessoas perguntam, por que o processo tramita perante a primeira instância do Rio de Janeiro e não tramita perante o Supremo Tribunal Federal em virtude do fato dela ser detentora do foro por prerrogativa de função? Por uma questão de praticidade. Como os fatos aconteceram no Rio de Janeiro e principalmente como todas as provas foram produzidas lá no Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro optaram por conduzir a investigação no próprio Rio de Janeiro, e agora que eles chegaram a uma conclusão e agora que todas as provas foram juntadas, eles ofereceram a denúncia perante todos os acusados e esperam uma manifestação do Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal diga o que será feito. Ou seja, se ela será processada perante o Supremo Tribunal Federal ou será mantida a competência do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ou seja, então, mas no caso da deputada, né, doutor, houve uma decisão do próprio Supremo limitando o alcance do foro, né? O Supremo determinou que o foro só valha para casos relacionados ao exercício do mandato e que tenham ocorrido durante o mandato. No caso aí, não se trata de um crime relacionado ao mandato, seria um caso ocorrido ali na vida particular,
com relação à vida pessoal da deputada e não com relação ao trabalho dela enquanto parlamentar. Nesse caso, mesmo assim, permanece o foro e permanece essa imunidade parlamentar que a impede de ser presa? Sim. O Supremo Tribunal Federal e a sociedade como um todo já tem discutido o foro por prerrogativa de função há alguns anos. E o próprio Supremo Tribunal Federal, num pós-mensalão, estabeleceu alguns critérios para aplicação do foro por prerrogativa de função. Primeiro, o Supremo disse que só estaria sujeito ao foro por prerrogativa de função o parlamentar que cometesse o crime durante o exercício do mandato. Um segundo aspecto dizia respeito a quais crimes estariam sujeitos ao foro por prerrogativa de função. Só aqueles crimes vinculados ao mandato ou só aqueles crimes comuns? A par de tudo isso, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, portanto, estes dois critérios. Serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal aqueles crimes cometidos durante o exercício do mandato, que é o caso da deputada Flor de Lis, e aqueles crimes que estejam vinculados ao mandato, que aí já não é o caso da deputada Flor de Lis. Diante disso, e repito mais uma vez, por uma questão de estratégia processual e de estratégia probatória, o Supremo Tribunal Federal manteve a competência da primeira instância, foi inclusive oferecida denúncia contra a deputada e contra os outros 8 participantes dessa conduta delitiva, mas permanece sendo válida a necessidade de aprovação da Câmara dos Deputados para que ela seja processada. E o principal caminho para que seja alcançada esta aprovação é a cassação do mandato da deputada. Não à toa, durante essa madrugada, e vários veículos de informação já estão transmitindo essa notícia, durante esta madrugada ela passou em diversos grupos de deputados federais uma mensagem pedindo para que ela não seja cassada. E por quê? Uma vez cassada, toda essa discussão acerca do foro por prerrogativa de função e toda essa discussão acerca da imunidade parlamentar cai por terra. E aí ela pode ser denunciada perante o primeiro Tribunal do Júri do Rio de Janeiro e pode, inclusive, ser presa preventivamente, independentemente de qualquer atuação da Câmara dos Deputados. Ô, doutor, mas não lhe parece aí haver um problema na forma como é aplicado, então, o foro? Porque já que o Supremo decidiu que o foro só valeria, então, para os casos relacionados ao exercício do mandato, e se trata, nesse caso, de um crime que não tem relação nenhuma com o mandato, não causa estranheza que seja aplicado mesmo assim o foro e a imunidade parlamentar e esse impedimento da resposta na primeira instância da Justiça, nesse caso, por exemplo, que não tem a ver com a atividade parlamentar, doutor? Em relação ao foro por prerrogativa de função, a sociedade já vem discutindo há algum tempo a necessidade ou a desnecessidade do foro por prerrogativa de função. Um segundo aspecto diz respeito à sua previsão expressa na Constituição Federal. Gostemos dele ou não gostemos dele, ele está consagrado na Constituição Federal. E um terceiro aspecto é, em virtude deste clamor popular, o Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, vem, através das suas decisões, vem, através da sua jurisprudência, reduzindo o âmbito de aplicação do foro por prerrogativa de função. E essa atuação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de reduzir o âmbito de aplicação do foro por prerrogativa de função, que reverbera em todas essas discussões que nós estamos tendo. E por quê? A rigor, pelo simples fato dela ser titular do cargo de deputado federal, ela seria detentora do foro por prerrogativa de função e ponto final. A partir da construção feita pelo Supremo Tribunal Federal, que nós entramos nesta confusão, que nós entramos nessa discussão.
por que vamos aplicar e por que não vamos aplicar. Vejam, eu não estou aqui defendendo o foro por prerrogativa de função, mas estou dizendo o seguinte: a solução para todas essas discussões que nós estamos vendo deve vir através de uma emenda constitucional que extraia o foro por prerrogativa de função da Constituição Federal, e não através de decisões pontuais do Supremo Tribunal Federal, uma vez que estas decisões pontuais, por vezes, são conflitantes. O Supremo entende, em determinado caso, que o foro deve ser aplicado e a imunidade, consequentemente, deve ser aplicada. O Supremo entende, em outro caso, que o foro não deve ser aplicado e, consequentemente, a imunidade não será aplicada. E no momento que nós temos esse conflito, nós adentramos exatamente ao cerne da sua pergunta. Fica uma circunstância confusa, até para nós, operadores do direito, quiçá para as pessoas que acompanham isso sem que conheçam de forma profunda a Constituição Federal e o Código de Processo Penal. E aí dá a impressão que é uma injustiça a circunstância como um todo. Mas vejam, o importante seria, antes de tudo, criarmos uma regra bem definida, bem delineada, através da própria Constituição Federal. Mas qual é, então, doutor, a última parcial aí? Qual é a última decisão do Supremo a respeito dessa questão do foro privilegiado? E isso não é definitivo, então, mesmo que o Supremo decida isso, essa leitura dos ministros pode não ser aplicada se for diferente do que está na Constituição, é isso? O resultado do julgamento do Supremo não é definitivo? Exatamente. O resultado do julgamento do Supremo não é definitivo, uma vez que a jurisprudência pode ser alterada. Nós teremos, nos próximos anos, a mudança de ao menos 2 ministros do Supremo, e aqueles que assumam podem ter um entendimento diferente, o que conduzirá à mudança dessa jurisprudência. O segundo aspecto: hoje, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diz que estão sujeitos ao foro por prerrogativa de função aqueles crimes cometidos durante o mandato, independentemente da sua natureza. E por que o Supremo adotou esse posicionamento? Porque nós já tivemos, num período não tão longínquo, algumas pessoas que faziam o seguinte: elas cometiam um crime durante o exercício do mandato de deputado federal, portanto, seriam julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo marcava a data do julgamento, essas pessoas renunciavam ao cargo de deputado federal e a competência voltava para a primeira instância. Até que a primeira instância realizasse aquele julgamento, pautasse aquele processo, a pessoa, o réu, tinha tempo de disputar outra eleição, ser eleito e voltar a ser detentor do foro por prerrogativa de função. E aí nós tínhamos uma insegurança: o cara tem o foro, deixa de ter o foro, volta a ter o foro, e isso é muito eficaz para que aconteça a prescrição. O que o Supremo disse? Os critérios são estes: cometeu o crime durante o exercício do mandato, é detentor do foro por prerrogativa de função. Mesmo que o mandato termine, nós, Supremo Tribunal Federal, continuaremos competentes para o julgamento daquele crime. E por qual razão? Para que o sujeito não faça uso deste expediente. No caso da deputada Flor de Lis, nós temos uma peculiaridade. Qual é a peculiaridade? Ela não é a única ré, ela não é a única acusada. Nós temos outros 8 acusados, e os outros 8 acusados não são detentores do foro por prerrogativa de função. Quais seriam as consequências disso? Ela seria julgada sozinha perante o Supremo Tribunal Federal, e os outros 8 seriam julgados em primeira instância, ou nós uniríamos todos os julgamentos perante o Supremo Tribunal Federal, apesar de só ela ser detentora do foro por prerrogativa de função, ou, terceira alternativa, tanto ela
como os outros 8, serão julgados pela primeira instância da Justiça do Rio de Janeiro, até por uma questão de praticidade. Diante de todo esse cenário, diante de toda essa confusão e diante principalmente das peculiaridades do caso dela, optou-se por esse terceiro posicionamento. Mas, mesmo que tenha havido uma opção por este terceiro posicionamento, é essencial que a prisão dela e até o processo contra ela dependa de uma autorização da Câmara dos Deputados, porque além do foro por prerrogativa de função, esta é uma outra exigência feita pela Constituição Federal. Muito bem, nós ouvimos aqui então o advogado Acácio Miranda da Silva Filho, advogado especialista em direito penal e constitucional, falando sobre o caso da deputada Flor de Lis. Obrigado pela entrevista, doutor. Boa tarde, um ótimo sábado por aí. Obrigado, Vitor. É sempre um prazer falar com você e com os nossos queridos ouvintes da Jovem Pan. Nós é que agradecemos. Agora, 1h22, e a gente volta a Brasília. Mais informações com o repórter Levi Guimarães.